Chegou a tropa, acionista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation 1000 grau. Não sabe brincar, então desce pro play. E como sempre, o grande bode expiatório da mídia vem à tona. Vamos conferir mais uma vez essa grande pérola, né, que vem de uma emissora que não mais surpreende quando passa vergonha. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Você com certeza é como eu e gostaria de pagar mais barato nas suas compras de consoles, jogos e acessórios. Eu participo dos grupos da Promotec no WhatsApp, que são grupos fechados onde ninguém mais pode postar além dos administradores, que estão sempre colocando as melhores promoções, preços e cupons disponíveis para você no momento que eles saem. Participe da Promotec no WhatsApp e siga aqui nas redes sociais. E hoje não é um vídeo de zoeira com Xbox, nem de PlayStation. Hoje é um vídeo onde nós todos aqui temos que nos unir para uma causa mais nobre. É, meu amigo, pois é, vamos dar uma trégua aqui na zoeira, porque o assunto é sério. No dia de ontem, né, foi soltada aí uma matéria pela emissora de televisão conhecida como Record, falando a respeito de conteúdos, digamos assim, populares, conteúdos aí voltados à tecnologia, entretenimento digital, e dessa vez a grande vítima foram animes. E é lógico, deram um jeito de colocar jogos aí no meio dessa discussão toda pra variar. A matéria que foi abordada no Domingo Espetacular, que é um quadro da Rede Record já de muitos anos, falava a respeito de um anime chamado Death Note, um anime esse que eu particularmente não assisti, eu não conheço muito intimamente, onde eles basicamente passaram a matéria inteira descendo a lenha em cima, né, do anime e dos produtos que são comercializados, alertando sobre a violência, né, que pode ser influenciável aos jovens e tudo mais. Vamos por partes aqui nessa discussão, porque obviamente isso aí também englobou os games novamente, né, a mídia das grandes televisões, das grandes emissoras, elas parecem estar constantemente tentando malhar os games na TV aberta, sempre dando aquela coisa, né, de olha, isso aqui não é muito legal. Enquanto que por outro lado, em horários, digamos assim, nobres, horários que tá todo mundo acordado, inclusive crianças, adolescentes, a família inteira assistindo televisão, os caras passam filmes com conteúdos bastante questionáveis, ainda mais no caso da Record, que é uma emissora que está ligada diretamente a uma entidade religiosa. Então, antes de falarmos de emissora, vamos primeiramente falar sobre nós, né? Nós que somos consumidores, que temos nossas famílias e tudo mais. Se você é um moleque, se você é adolescente, ou se você acabou de entrar para sua fase adulta, ou se você já é um macaco mais velho que nem eu aqui, que sou um jogador já desde os anos 90, com certeza você já ouviu aquela famosa frase de gente dizendo que o videogame estragava a cabeça e que os jogos te tornariam uma pessoa violenta e que você seria um serial killer no futuro, ou que você seria um matador de tartarugas porque você ficou jogando Mario pisando nas pobres coitadas. Bom, se você já é crescido, você deve ter percebido que nada disso aconteceu com você, né? Você não virou um serial killer e muito menos se tornou um milionário só porque você jogava banco imobiliário, embora essa segunda opção seria muito mais interessante de acontecer, né? Porque eu sempre ganhava no banco imobiliário. Mas enfim, o grande ponto disso daqui, que eu quero dizer, ainda mais se você for pai ou mãe que tá assistindo esse vídeo, né? O moleque tá aí assistindo, PlayStation 1000 grau, isso aqui não foi cancelada não, viu? Pode ficar tranquilo. Não adianta nada você chegar no seu filho e querer proibir ele de consumir certos tipos de conteúdo, porque você com total direito pode julgar que seja inapropriado aí para o seu filho, ainda mais porque os conteúdos têm faixas etárias, né, para serem consumidos aqui no Brasil, então não é muito difícil de saber o que é recomendado, o que não é. E tudo bem, tá? Não tem problema. É a sua obrigação como pai e mãe ter esse cuidado com que os seus filhos vão consumir. Porém, mais ainda do que a obrigação de vigiar o seu filho ou sua filha, é você vigiar a si próprio. Porque você já deve ter ouvido falar de uma coisinha chamada de exemplo. E é isso que o seu filho e sua filha vão copiar, vendo exatamente o que você faz
dentro de casa. Então, se você chega no seu filho e fala que ele não pode consumir um determinado tipo de conteúdo porque é violento ou porque tem determinadas características que você desaprova, e o seu filho vai e vê você assistindo esse mesmo tipo de conteúdo, só que em formato de filmes, reality shows, né, Big Brother, Fazenda, coisas assim por aí, ele obviamente vai perceber e vai entender na mente dele que você não está só sendo hipócrita, como também, na verdade, não tem tanto problema assim. Afinal de contas, o seu filho está vendo você, que é pai, você que é mãe, consumindo um tipo de conteúdo que você critica para ele, mas que para você não tem problema nenhum. É lógico que, por existir essa questão de faixa etária, você ainda teria isso como argumento. Mas dependendo da forma como você coloca a situação, você está se colocando em uma linha de tiro onde você pode ter certeza que o seu filho vai te cobrar por causa disso. Então esse é o primeiro ponto do vídeo que a gente está abordando aqui, e agora vamos para o segundo ponto, que tem a ver com a matéria feita aí pela Record. Meus amigos, essa matéria é o pior tipo de exemplo que uma emissora ligada a uma entidade religiosa poderia dar, como já aconteceram outras vezes no caso do tão famoso Domingo Espetacular dessa mesma emissora. A gente já vai abordar algumas coisas aí do passado. Durante a matéria em que eles falam a respeito, né, desse anime aí do Death Note, eles dizem que é perigoso porque os adolescentes se sentem, né, influenciados por causa disso, alguns comprando até produtos relacionados a esse anime, comprando o livro lá do Death Note para colocar o nome dos outros como se essas pessoas escritas nesse livro fossem morrer, que é o que acontece lá no anime, coisas do tipo, e sempre meter naquela lenha, né, em cima de conteúdos mais violentos e coisas do tipo. Bom, até aí, uma crítica que pode ser válida até um certo ponto, e até outro ponto começa a se tornar mais um sensacionalismo. Mas beleza. Só que chegou um momento nessa matéria em que, como vocês estão vendo aqui na tela, essa menina aqui, né, ela é apresentada como filha de um casal na matéria que tinha uma amiga, né, uns amiguinhos que passaram a consumir aquele conteúdo daquele anime e tiveram alguns comportamentos estranhos, por assim dizer. E o intuito dessa parte da matéria é mostrar os pais dessa menina, né, uma família aí aparentemente religiosa. Então naquele momento eu já comecei a suspeitar um pouco do conteúdo dessa matéria, até que chegou nesse momento em que mostra a menina lendo um livro, e nessa tentativa de demonstrar uma cultura, né, uma coisa superior, eles acabaram pisando na bola, porque o autor desse livro, que é chamado de Frank Peretti, é um autor que escreve ficções cristãs, e essas ficções que ele escreve nas suas obras contêm um nível de violência igual, se não maior, do que aquele que a matéria está criticando em cima de um anime e outros conteúdos que envolvem jogos e outros animes por aí da mesma maneira. E você tá duvidando do que eu tô falando? Meu amigo, esse autor aí, ele chegou a escrever uma obra, um livro que se chama Este Mundo Tenebroso. Em uma da parte das tramas desse livro aí, existe uma personagem que é descrita como que sendo possuída por um demônio que mata o seu próprio bebê afogado numa banheira. Aí eu pergunto pra você, se o intuito da matéria era mostrar um alerta a coisas que seriam violentas, se o intuito da matéria era mostrar uma coisa positiva, como que os caras não prestaram atenção nisso na hora da gravação? Tava muito evidente que tinha alguma coisa de suspeito nessa matéria, que se confirmou a exatos 4 minutos e 3 segundos desse vídeo do Domingo Espetacular, onde eles apresentam o coordenador de um grupo da Igreja Universal que se chama Força Team. Pasmem, né? Aqui é o grande clímax da matéria, porque fica evidente que a matéria foi produzida com o maior descuidado possível. Os caras não se preocuparam nem em pesquisar sobre o anime, sobre as obras que eles citam, até mesmo sobre jogos também. Os caras não se preocuparam com absolutamente nada disso. Eles pegaram uma matéria, transformaram em uma coisa mais sensacionalista, uma coisa que poderia ter sido feita de uma forma bacana, como um alerta, mas também mostrando, né, com mais propriedade ali os conteúdos, separando os públicos específicos, mas não, né? Novamente é uma matéria porca que deixa claro que a única intenção é fazer propaganda desse grupo aqui. Eu não conheço esse grupo aqui, mas conhecendo essa entidade, eu não duvido absolutamente nada que valores estejam envolvidos nisso. Pelo que me parece, esse grupo aí é voltado para adolescentes de até uns 14, 15 anos aí.
Então assim, né, eu não vou ficar fazendo acusações, mas não é a primeira vez que isso acontece, né? Se vocês não sabem, a Record é uma das emissoras que mais falou besteira. Vocês devem se lembrar, por exemplo, daquele famoso massacre de Realengo, quando um cara entrou dentro da escola e matou um monte de aluno, um cara já barbado e tudo mais. E naquela época, o Domingo Espetacular tentou colocar a culpa nos games, em jogos como Counter-Strike, por exemplo, fazendo uma descrição totalmente pífia a respeito do game. Não que eu esteja aqui defendendo, tá? Mas eu acho que se você vai fazer uma matéria a respeito, você tem que ter noção do que se trata. E na matéria, eles descreveram o jogo do Counter-Strike como um jogo formado por terroristas e só. Este outro chegou a ser proibido no Brasil. É um jogo formado por um esquadrão de terroristas. Sendo que até quem não joga esse jogo sabe que não se trata disso. Depois, lá em 2013, teve um outro caso que ficou muito famoso também, que foi com o jornalista já falecido Marcelo Rezende, quando ele disse que o menino que tinha cometido um homicídio ali com a família dele, depois se matado também, tinha feito tudo aquilo porque ele jogava um jogo chamado Assassin's Creed. Mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava. É um dos jogos mais em moda entre a garotada e já proibido em alguns lugares. É isso aí mesmo que você ouviu. Por que a mídia tem tanto desespero assim? Por que um ataque tão concentrado em cima de videogames e entretenimento eletrônico? A resposta parece meio que óbvia, né? Quando você está jogando videogame, quando você gasta várias das suas horas aí de entretenimento focado em opções digitais nesse tipo de coisa, você está tirando a audiência desses caras. E esses caras, quando perdem a audiência, eles perdem também dinheiro, patrocínio, eles são obrigados, né, a fazer demissões e coisas do tipo, e isso não é interessante para as grandes emissoras. E a grande prova que as emissoras não ligam que o seu filho ou sua filha jogam algum jogo que seja inapropriado está justamente no conteúdo que eles mesmos fazem. Recentemente, em um reality show, por exemplo, teve um artista que foi acusado de estupro com uma das participantes ali e que foi expulso do reality show. Afinal de contas, isso não é para ser um tipo de conteúdo restrito? Isso não era para ser um tipo de conteúdo focado em horários onde crianças não estariam ali na sala assistindo televisão, jovens, adolescentes, por exemplo? Mas mesmo assim passam nesses horários. E muitos de vocês, pais, permitem sim que os seus filhos vejam isso. Então tá na hora de começar a colocar a mão na consciência e não cobrar só o moleque para ele jogar alguma coisa que esteja na faixa de idade dele. Você precisa dar esse exemplo pro moleque para ele poder entender que o negócio é de verdade. Tu quis ter filho, irmão, agora você tem que dar um exemplo, é o sacrifício que você tem que fazer, cara. Não tem jeito não, viu? Mas e vocês, o que vocês pensaram a respeito dessa matéria? Eu quero ver os comentários de vocês, escreve aqui tudo que você pensou a respeito disso e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês, tchau, tchau.